E hoje, assim, eu fiquei muito honrada quando eu recebi esse convite, mas também muito desafiada a falar sobre esse tema, né? Líderes, liderança. Deus começou essa história de liderança na minha vida aqui nessa casa. Eu fui chamada para liderar uma célula, eu vim de uma célula que era a célula do pastor Mateus. Então, a inspiração aí foi grande, né? O modelo de liderança aí foi poderoso na minha vida. Fui treinada por ele. Muitas vezes nós fizemos reuniões ali, lemos livros juntos. Fui treinada na prática mesmo a formar uma líder pelas mãos dele. E a liderança nessa casa abriu várias portas na minha vida. Abriu as portas da minha vida profissional. Hoje eu tenho um cargo de liderança, de gestora da parte administrativa e de atendimento de uma instituição financeira, que eu já estou nesse cargo exercendo aí quase 3 anos. Tenho 13 anos de empresa. E eu me sinto assim, que tudo que eu sei hoje da minha vida profissional é baseado na palavra de Deus. Então, eu queria te falar hoje, se você está aqui, você pensa assim, poxa vida, eu ainda não sou um líder de célula, eu ainda não lidero um ofício nessa casa. Eu queria te falar um segredo ou uma verdade para você. Você já é um líder. A partir do momento que você nasce em Jesus, a partir do momento que você conhece a Jesus, você lidera um propósito de Deus na sua vida. E essa é a base que eu queria hoje falar dessa mensagem. Nós temos um propósito. A liderança que Deus nos chama para exercer, seja ministerial, seja profissional, a primeira, antes de tudo, é que você lidera um propósito, que é a sua vida, aquilo que Deus vai fazer. Em segundo lugar, você lidera dentro da sua família. E em terceiro, sim, você lidera no ministério. E aí, às vezes, do quarto, ou alguns ainda, né? Eu acredito que tem esse ministério de ser líderes poderosos no mercado. Muitas pessoas de nós, às vezes, não vamos liderar efetivamente, né? Uma célula com tudo, mas nós vamos ser participativos ativamente, nós vamos ser grandes líderes no mercado, e isso sim é que é o reino de Deus, porque nós vamos ser influenciadores. Qualquer que seja a sua posição que Deus te chamar, desde que você conheceu a Jesus, você já é um grande líder. Eu queria que você acreditasse de todo o seu coração nisso hoje, se inspirasse, né? E quem foi o personagem da Bíblia que me inspirou poderosamente foi um grande profeta chamado Daniel. E algo que aconteceu assim, eu não estava meditando esses dias no livro de Daniel. Pelo contrário, eu estava lendo lá no livro de Efésios. E quando eu fui convidada para dessa palavra, eu comecei a orar, falei, Senhor, eu queria uma inspiração que realmente fizesse parte da minha vida, que fizesse parte da minha liderança, que fizesse parte dessa trajetória, de tudo que o Senhor fez na minha vida. E aí Deus me lembrou de uma mensagem, quando eu me tornei líder, a gente estava ainda lá no outro local, e eu tive uma reunião pastoral com o pastor Clemente, e ele leu um texto, e aquele texto me modificou totalmente como líder. Aquele texto me impulsionou para a minha primeira liderança de célula, para a minha vida, e tudo que eu precisava fazer, eu me baseava nesse texto por muitos anos. E isso foi realmente uma inspiração hoje para a minha vida. Então, Daniel hoje é o nosso personagem aqui que nós vamos nos inspirar. Daniel, ele era um profeta de Deus, que foi para uma terra ali que não era dele. Daniel era israelita, e ele foi levado ali para a Babilônia, e ele viveu ali. A Bíblia não fala claramente, mas o que eu entendo é que Daniel, ele foi ali para servir no palácio. Então, ele foi levado ali para um trabalho que naquela época era muito baseado na escravidão. E Daniel ali, ele foi se destacando, nós vamos falando isso na mensagem, mas ele chegou a um ponto da vida dele que ele virou um ministro ali, um supervisor ali daqueles governadores ali no reinado ali de Dário ali. Ele virou ele participava do alto escalão, havia o rei e Daniel ali. Então, quando nós pensamos ali a origem de Daniel, uma pessoa que era um estrangeiro naquela terra, o que Deus foi fazendo nele, que é o que nós vamos falar aqui, a posição que ele chegou.
E isso tem falado muito no meu coração, porque Deus hoje, Ele procura um líder que se destaca. Por isso eu denominei essa mensagem do o líder que se destaca. E aí eu te falo, você destaca como liderando a sua vida, você destaca liderando a sua família, você destaca liderando uma célula, você destaca liderando o ofício aqui, você se destaca onde você trabalha. No meu trabalho eu gosto muito de nas reuniões, de lembrar isso ali, né, para toda aquela equipe ali, que às vezes os meninos falam, mas você lidera aqui, e isso parece que é mais a responsabilidade do líder do que do membro da equipe. E eu falo com eles, todos vocês lideram aqui, todos vocês são líder. Cada um ali, numa instituição financeira, são carteiras, eu falo, cada um é líder da sua carteira. Cada um aqui é líder do seu tempo, cada um aqui é líder do cliente, do número de clientes que você vai atender, daquilo que você vai fazer. E assim é. Se você hoje trabalha como um vendedor, você lidera a sua meta que você tem. Se hoje você serve num ofício aqui, você lidera aquele serviço que você está fazendo em Deus. Se você é um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, vocês lideram a sua casa ali. Então, todos nós somos líderes em algum momento da nossa vida. Até as crianças são líderes ali, na hora que elas têm o tempo delas de estudo, elas precisam liderar algo. E nós precisamos hoje criar essa cultura em nós. Porque muitas vezes nós esperamos que outros assumam esse papel na nossa vida. Só que Deus nos chama hoje como filhos dele para liderar algo, não para ter um status, mas para que nós possamos ser efetivamente pessoas de influência nessa sociedade. Imagine como seria diferente o nosso país, a nossa nação, se o número ali de cristãos firmes ali, enraizados na palavra de Deus, estivesse governando essa nação. Se das multinacionais que nós temos no nosso país, grandes líderes ali, tivesse a sua missão da empresa, os seus valores baseados na palavra. Como que seria diferente na sua empresa se o seu chefe se baseasse na palavra? Então, por isso que eu acredito que Deus está movendo isso em nós. Por isso que nós precisamos acreditar e conhecer mais essa cultura e desejar nos transformar. E assim Daniel foi. Daniel se destacou naquela terra. Daniel se destacou no meio daquele povo. Daniel se levantou como líder ali, que as pessoas começavam a observar ele. E o nosso texto aí, o famoso texto que Deus falou muito no meu coração, está em Daniel, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 5. E fala assim: ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os governadores por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os governadores que compunham aquele reinado procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, ele não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei do Deus dele. Você já imaginou se você lá no seu trabalho, onde você lidera, alguém falasse assim: gente, eu não consigo achar nenhum defeito nessa pessoa como líder, a não ser a forma com que ele serve o Deus dele. De verdade, eu queria sim, e é um alvo depois que eu li esse texto, que as pessoas que eu convivo pudessem falar isso de mim. Porque Daniel aqui, ele inspirava a vida dele com Deus. Ele inspirava princípios que na nossa vida hoje, como cristão, deveria ser coisas comuns. Deveria ser coisas vistas por todos, em todos os lugares. E aqui fala que Daniel, ele era tão influente, e ele tinha uma vida, uma liderança tão enraizada, que ele se destacou ao ponto de incomodar as pessoas. Não que nós devemos almejar uma liderança para sermos soberbos, mas para, às vezes,
provocar uma inveja a algumas pessoas, mas nós devemos almejar sermos líderes eficazes naquilo que Deus nos chamou, para que as pessoas olhem e vejam e falem, o que acontece com essa pessoa? Eu preciso andar com ela, eu preciso estar com ela. Por muito tempo, eu fiquei pensando assim, nesse momento meu assim, de formação de liderança, que eu acho que eu ainda preciso dar muitos passos, nós precisamos dar muitos passos ainda, né? Como líderes, cada dia nós precisamos melhorar mais e mais, e buscar mais no Senhor, um coração humilde, que seja disponível a ouvir, a ser corrigido, a ser ensinável, a aprender com outros. Mas eu ficava pensando assim, Senhor, nossa, liderar é tão difícil, isso não é para mim, isso não é para mim mesmo, nossa, eu não dou conta, não, eu não dou conta. Até que eu comecei a entender que se eu me baseasse nos princípios da palavra de Deus e em Deus, tudo se tornaria fácil. E o primeiro desafio de liderar seria a minha vida. Seria eu colocar os princípios de Deus na minha vida. E aí, entra no primeiro ponto que eu queria falar, baseado assim, na vida de Daniel, né? É que nós necessitamos ser um líder com raízes nos princípios e na palavra de Deus. Aqui fala lá em Daniel, capítulo 1, no versículo 8, fala assim, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abastecer dele. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Nesse contexto aqui, quando Daniel chegou na Babilônia ali, Deus tinha falado para ele não se contaminar ali com aquela comida do palácio que era consagrada aos outros deuses. Porém, o rei ali separou alguns jovens que ele alimentava, que ele queria formar-se de uma boa aparência para ele escolher para fazer parte do seu governo. E se Daniel, se aquele homem ali, que estava responsável por aquele cargo, não fizesse isso, o rei poderia desconfiá-lo. E aí era a cabeça dele que estava em jogo. Mas aquele homem teve simpatia por Daniel. Mas algo que me chama a atenção aqui, que em meio àquela situação, e meio àquilo tudo, Daniel tinha um princípio, Daniel tinha um amor pelo Deus dele. Daniel sabia quem ele servia. E muitas vezes, quando nós vamos exercer uma liderança, quando nós temos um chamado de liderança, a primeira coisa que nós temos que ter na nossa vida é sermos enraizados na palavra de Deus. Não existe outro manual de vida que eu possa te falar que seja mais perfeito do que esse. Existem vários livros de coach, várias coisas. Na empresa onde eu trabalho, existe uma série de treinamentos. Mas nenhum é tão eficaz quanto os princípios que há aqui. Os princípios de honestidade, os princípios de fidelidade, de amor ao próximo, de como que você vai tratar o outro, de como que você vai se posicionar diante de uma situação, diante de uma crítica. Situações simples na sua vida. Eu tenho certeza que todos aqui já passaram uma situação no trabalho, por exemplo, de uma fofoquinha ali, uma coisinha ali. Aonde você pode aprender de como que você vai se comportar nisso? Através da palavra de Deus. A palavra de Deus fala, se nós temos um problema com alguém, nós vamos lá e vamos resolver. E eu não vou falar aqui com fulano, eu não vou falar aqui com ciclano, eu não vou falar aqui com beltrano. E aquilo vai fazer as características de algo simples. Mas são coisas simples que vai formando em nós as características de Deus. E aí nós vamos mergulhando na palavra de Deus. Outra coisa que eu vejo aqui, que Daniel, ele se posicionou e nós precisamos, Daniel não se corrompeu com o sistema. E hoje, de verdade, nós vivemos numa era, num tempo que nós somos pressionados a todos os lados se corromper com as coisas. Nós precisamos, muitas vezes, nós somos levados, né, pelo inimigo a pensar, será que eu posso abrir concessão desse princípio de Deus? Será que eu posso abrir mão desse valor? Será que realmente isso daqui, será que isso é pecado? Será que isso daqui não está sendo exagerado demais?
Nós somos levados a isso, a você liderar a sua vida. Por isso que eu falo que a principal liderança, a primeira que eu acho que nós devemos ter, é saber liderar a nossa vida. É não se corromper com as pressões do dia a dia, não se corromper com as coisas desse mundo. Lá em casa nós sempre falamos isso, que nós precisamos liderar a nossa vida muito bem, eu e o Lucas, para que nós possamos ser exemplo para as nossas filhas. E não tem como nós trocarmos princípios. Não tem como coisas que a palavra de Deus nos ensina, nós falarmos assim, está tão difícil, isso daqui eu acho que dá para abrir mão, porque as meninas vão ser pressionadas, ou nós estamos sendo pressionados pelos nossos filhos hoje. Mas um líder efetivo, quando ele lidera a sua vida, quando ele lidera a sua casa, ele precisa ser firme nesses princípios. Não dá para abrir mão dos princípios de Deus, o homem, e falar assim, eu vou dar uma afrouxada aqui, eu não vou ser o sacerdote da casa, eu não vou ser o cabeça, porque cria muitos problemas, cria muitas contendas, acaba que gera briga aqui no meu casamento, então é melhor eu ser submissa à minha esposa do que a minha esposa ser submissa a mim, porque imagine, cria um problema, uma briga, uma discussão. Isso daí não é o papel hoje do marido, deixar ser liderado pela mulher. Primeiro, assim, vou ser bem franca, gente, a mulher liderar uma casa, ela está muito doida, porque a pressão é muito forte, é muito difícil. Eu prefiro deixar realmente para o Lucas, assim, tomar as decisões, porque eu acho muito difícil e eu não quero esse papel para mim. Mas a mulher também saber liderar a sua casa, os afazeres de casa, ser uma auxiliadora na vida do marido, na vida dos filhos, ser uma mulher de oração. Nós temos aí um grande exemplo desse legado que foi a pastora Clausi. Eu falo isso quantas vezes eu sentei naquele sofá lá, para mim aprender como eu poderia ajudar o Lucas a liderar a minha casa. Já fiquei tardes ali ouvindo e falando, mas isso precisa entrar na minha mente, se eu preciso absorver e sair dali transformado. Se você consegue liderar a sua casa, você consegue liderar as pessoas que Deus colocou à sua volta. E não necessariamente você precisa ser hoje um líder de célula, um grande supervisor, mas Deus coloca pessoas à nossa volta para que nós possamos liderar, pessoas que estão conhecendo a Jesus, que nós podemos ser exemplos. Podemos servir nessa casa com habilidades que Deus nos deu. Isso é liderar para o Senhor. Então, quando nós não se corrompemos, não nos deixamos e colocamos realmente os princípios de Deus na nossa vida, quando nós conhecemos eles e falamos assim, olha, eu tomei uma decisão. Muitas vezes nós precisamos lembrar a nossa mente, não, isso daqui eu não posso nem pensar nisso. Hoje a gente veio no carro conversando à volta do trabalho, e aí a gente estava comentando uma situação que deixa a gente muito na dúvida, sabe aquelas situações do jeitinho brasileiro? Se a gente fizer dessa forma, a gente resolve isso muito mais rápido, e a gente sai no lucro. Mas se a gente for pelo caminho correto, pelo caminho que é a palavra de Deus, parece que às vezes a gente está sendo meio bobo nessa sociedade, parece que nós estamos perdendo. E aí a gente veio conversando e o Lucas me contando lá a situação que ele tinha passado, e ele falando assim, nossa, é difícil. Aí a gente ficou assim, 1 minuto calado assim, pensando. Eu confesso para vocês que eu pensei assim, eu falo para o Lucas assim, vamos ou não? Eu falei, vou esperar. Eu falei, e aí, Lucas, o que você pensou? Aí ele pensou, acho que ele olhou para mim e ele falou assim, se eu falar que eu vou dar um jeitinho brasileiro, acho que ele pensou a mesma coisa. Será que a Poliana está pensando? Eu falei, o que você pensou, Lucas? Ele falou, eu fiquei tentado, mas não dá. Eu falei, não dá. Nós temos algo que nós fizemos uma aliança com o Senhor, que nós não vamos abrir o princípio. E isso fere os princípios de Deus na nossa casa. Isso fere aquilo que a palavra fala. E nós vamos ser muito mais recompensados se nós permanecermos na palavra. Por mais que nesse momento isso pareça um prejuízo para nós. Mas quando você está firme nos princípios, é como falou aqui no livro de Daniel, as pessoas, chega a bondade de Deus até você, a misericórdia de Deus chega até você. Então, por isso que nós precisamos decidir isso no nosso coração.
O princípio de Deus é a chave que abre portas para recebermos sabedoria nesse tempo e a misericórdia que nós precisamos para enfrentar as lutas do dia a dia. Se você se alimenta da palavra de Deus, se você busca a palavra de Deus, se você ama o que está escrito aqui, com certeza os céus abrem sobre você. Com certeza Deus fala com você em situações adversas. Em situações adversas. Várias vezes eu precisei tomar decisões muito difíceis no meu trabalho. E eu orava e eu buscava em Deus e Deus fazia as coisas assim, de uma forma tão natural que não tinha explicação. Recentemente eu saí de férias e eu precisava tomar uma decisão de uma troca de uma pessoa e aquilo estava assim, eu pensando, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou conseguir ajustar isso? E eu comecei a orar e comecei a falar, Deus, eu não quero agir com injustiça, eu não quero errar, eu não quero magoar, eu quero ser a pessoa, eu quero testemunhar algo para o Senhor nisso daqui. E eu de férias recebo uma ligação e a pessoa falou assim, olha, eu preciso falar com você 2 minutos, você está disponível? Eu falei, estou. E a pessoa falou, eu estou te ligando porque houve um pedido de troca, eu queria trocar isso, mexendo na sua agência, e eu queria saber se está tudo de acordo. E eu falei, poxa, eu estou de férias. Aí a pessoa, não, eu falei, não, pode continuar a história. E aí eu não sei, mas alguém pediu e tal, e o que você acha? Sabe qual que foi o resumo daquilo? Eu não precisei fazer esforço nenhum. Eu não precisei fazer nada. Deus fez tudo. Deus fez tudo porque eu orei, porque eu busquei de Deus. Então, quando nós lideramos algo, nós precisamos colocar também as nossas ações de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus nos diz para nós buscarmos em Deus socorro, para nós buscarmos em Deus auxílio. Por isso que não tem como falar de um grande líder, um líder que vive só pela sua habilidade, só pela sua capacidade. É óbvio que isso é muito importante. Mas algumas decisões, elas precisam ir além das nossas habilidades, além da nossa capacidade. Elas precisam estar enraizadas na palavra de Deus e nos princípios de Deus na nossa vida. O segundo ponto é que um líder, ele precisa ter as suas emoções e as suas pressões internas e externas bem resolvidas. Sabe o que eu penso aqui? Daniel, voltando lá no capítulo 6, pegando até do capítulo 1, depois leia Daniel. Daniel, em várias partes da sua vida, aqui, em várias partes da história que conta, Daniel sofreu muita pressão. Muita pressão. Daniel tinha que interpretar os sonhos daqueles reis. E não era fácil, porque muitas vezes era uma palavra muito forte para aqueles reis vindos de Deus. Daniel escutava Deus falando com ele e ele permanecia. E Daniel era perseguido, como fala aqui. Aqueles homens ali, eles começaram a perseguir Daniel naquilo que ele estava mais firmado, que era na vida dele com Deus. E aí fala que quando surgiu aquele decreto, quando, mais para frente ali, quando aqueles homens ali, né, só voltando um pouquinho na história, eles falaram assim, olha, o que nós vamos fazer para derrubar Daniel é se nós tocarmos no Deus dele, é na vida dele com Deus deles. Então, eles foram ali até o rei ali e conseguiram convencer o rei a criar um decreto que ninguém podia mais adorar outro Deus, a não ser o Deus daquele rei, a não ser os deuses daquele povo. E Daniel, imagina só, diante daquela pressão, imagine você num cargo de liderança de uma sociedade, imagine você liderando a sua empresa, imagine você ali liderando a sua casa, sendo pressionado, olha, se você continuar amando a Deus, amando a Jesus, você vai ser julgado na cova dos leões. Você vai continuar fazendo isso? Você vai continuar permanecendo isso? De verdade, gente, eu acho que esse decreto me tiraria algumas noites de sono. Provocaria em mim algumas coisas, sabe? Mas Daniel aqui nos dá uma grande lição. Aqui a Bíblia fala que quando Daniel soube, lá no versículo 10 do capítulo 6, fala, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, ele foi para casa,
para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Sabe, isso daqui falou muito no meu coração, porque é algo que, em todo esse tempo, e eu até testemunhei isso na célula, de quinta-feira, na nossa última célula, algo que Deus tem feito comigo nesse último 1 ano, e isso tem ido diretamente naquilo que Deus me chamou, no chamado que Deus tem para a minha vida, em todos os aspectos de liderança que Deus tem, é Deus resolvendo as questões internas das minhas emoções e das pressões. Parece que a cada dia que passa, nós somos mais pressionados internamente, pela ansiedade do amanhã, pelas tantas coisas que nós recebemos, notícias ruins, medos, o que será que vai acontecer com amanhã, como que vai ser a minha vida, está aumentando o desemprego, o que eu posso fazer? Nós recebemos muitas pressões externas, em todos os sentidos, e isso vai entrando para dentro de nós. E um líder que não se dispõe a tratar aquilo que está no seu interior, você pode até começar a dar alguns passos, mas uma hora, aquilo ali te trava. Uma hora, aquilo ali gera em você uma barreira que parece que é um grande monstro. E na minha vida, em alguns momentos, eu me sentia tão pressionada pelas questões internas, eu me senti ansiosa, o que eu vou fazer, qual a decisão que eu vou tomar, como eu vou agir nisso? Será que se eu fizer isso, eu vou ser rejeitada por essa pessoa? Será que então eu não preciso abrir uma concessão disso? Como será que eu vou liderar a minha casa da melhor forma? Como será que eu vou conseguir educar as minhas filhas da melhor forma e sendo uma grande líder no meio de tantas pressões? As meninas recebem coisas na escola, na televisão, nos desenhos, em todos os lugares. Foi uma grande pressão, e há 1 ano, eu posso falar que Deus começou a falar tão profundamente no meu tempo com Deus, tão lá no meu íntimo mesmo, no meu coração, rasgando mesmo muitas coisas, muitas das formas com que eu achava que eu deveria agir, coisas que eu pensava assim, isso daqui está certo, eu vou fazer dessa forma, e Deus me quebrava falando, não é assim, eu vou te curar disso, 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 e você vai agir dessa forma. Eu vou trabalhar na sua vida assim, 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 você vai ser dessa forma. Muitas vezes eu precisei dar ouvidos àquilo que às vezes me doía. Então, por isso que eu falo que um bom líder, ele precisa ter um coração muito ensinável, muito aberto, muitas vezes, para ouvir críticas. Porque as críticas, ela vem para ser um trampolim sobre a nossa vida. Então, muitas vezes eu chegava e eu contava algumas situações. E eu lembro que o Lucas falava assim, eu acho que você poderia agir dessa forma. Mas eu falava, não, mas eu penso dessa forma, mas não era algo lá dentro de mim que precisava se resolver. E eu precisava agir da forma com que ele estava falando. Eu lembro que algumas vezes, eu estava lá na casa dos pastores, e às vezes eu contava de situações que eu falava assim, não, porque aí eu peguei e falei assim, assim, assim com essa pessoa, e isso. E eu lembro que o Mateus fazia assim, e regalava um olho assim, ou a Dani faz assim com óculos, né? Quem convive com ela sabe que quando ela faz assim com óculos, aí eu falava assim, gente, eu acho que eu estou errada da forma que eu falei. E eu ia para casa e ficava pensando naquilo, e muitas vezes aquilo remoía dentro de mim da forma com que eu agia, da forma com que eu falava, que ao invés de eu gerar uma influência, muitas vezes eu estava só jogando pus para fora, aquilo que às vezes estava dentro de mim para fora. E aquilo eu comecei a pensar e comecei a falar, Senhor, muda a minha vida. Não me deixa ficar presa nessas coisas que estão impregnadas de mim. Eu quero mudar, eu quero ser transformada. E desse tempo para cá, Deus assim, tem feito algo que muitas vezes eu nem acredito, muitas vezes eu falo para as pessoas que estão perto, eu falo assim, não sei nem como que eu estou agindo assim. Não sei nem como que eu agi sobre essa situação dessa forma. Não sei nem como que eu consegui dar essa resposta. Mas eu não vou entender, porque é a graça de Deus e é o Espírito Santo que age em nós quando nós permitimos.
E grandes líderes, líderes de sucesso, que são usados por Deus, eles não se prendem à escravidão da sua alma e das suas feridas. Líderes de sucesso, quando querem liderar a sua vida, eles não ficam ali se remoendo as suas feridas, eles dão passos à frente, eles procuram ser curados, eles procuram deixar para trás aquilo que prende eles. Precisamos hoje saber lidar e resolver questões internas e externas da nossa vida. Você precisa muitas vezes abrir seu coração. Fazer aquilo que a palavra de Deus fala. Se você tem algo que te para, uma ferida, confesse a alguém. Confesse a alguém e fala, me ajuda, eu quero melhorar, eu quero ser influente, eu quero poder abençoar minha casa, eu quero abençoar minha família, eu quero ser um líder melhor nas pessoas que Deus me confiou, eu quero liderar com excelência aquilo que Deus está me chamando para fazer aqui no meu trabalho, dentro da Light. Eu quero liderar melhor, eu quero crescer, eu quero que as pessoas olhem para mim e me admirem e queiram seguir os meus passos. Então, abra o coração, fale das suas feridas, fale daquilo que às vezes te gera medo, que te aprisiona. Os lugares de maior pressão que nós vamos sofrer, de ataque, de liderança, é no nosso coração e dentro da nossa casa. As maiores batalhas que eu tive para vencer na liderança, foi dentro do meu próprio coração, foi eu derrotar as minhas emoções e ser humilde dentro da minha casa, dentro da minha família e falar, peraí, eu errei. Muitas vezes eu tenho que virar para as meninas e falar, olha, eu errei, não fiz isso certo, não é a melhor maneira que eu deveria corrigir, fazer, ou ensinar, a mamãe não agiu certo. Virar para o Lucas e falar, Lucas, eu errei, está errado, não é assim que a palavra de Deus fala, eu preciso dar mais ouvido, eu preciso ser diferente. Dentro do meu coração, eu superar isso. Eu fiquei muito tempo na empresa, por 10 anos, achando que eu não poderia assumir um cargo de liderança. Várias vezes eu não falo isso assim, pela minha glória, por nada. Mas várias vezes eu falava, não, eu não posso ser promovida, não dá para ser promovida, não, eu não consigo. E às vezes as pessoas não entendiam, falavam, mas por que você quer ficar assim a vida inteira? Mas era por medo, era da pressão interna, de assumir responsabilidades e às vezes expor algo meu que eu sentia que não estava preparado. Mas aí eu fui me enchendo tanto da presença de Deus, tanto da coragem de Deus, e eu falo que cada dia eu preciso me encher muito mais, e isso foi assim, alimentando o meu espírito, curando a minha alma, e me levando a dar passos no Senhor, e me levando aos lugares que Deus tem para mim. Eu fiquei por muito tempo travada nisso. Muito tempo, quando eu era desafiada a assumir alguma coisa, na Light eu pensava, nossa, e se eu não der conta? E se eu não conseguir? E eu tenho a minha vida, e o que eu vou fazer? Hoje, eu aprendi que eu preciso confiar em Deus. Eu preciso não ceder às minhas pressões, mas eu preciso dar a voz àquilo que Deus está me chamando para fazer. A voz de Deus, ela é mais influente na minha vida do que os medos, do que o status, do que o medo de não conseguir ser a melhor pessoa para aquilo, do que os complexos, porque muitas vezes isso para um grande líder. Muitas vezes as pessoas, elas podem ser grandes líderes em diversas esferas, mas ela olha para o vizinho e fala, nossa, o fulano é melhor do que eu. Nossa, o Beltrano é melhor do que eu para fazer isso. E aí você não dá um passo para você se aperfeiçoar. Às vezes naquele momento a pessoa pode ser melhor do que você, sim. Glória a Deus, porque nós temos pessoas que às vezes exercem coisas melhores do que a gente. Mas nós temos que ser humildes dentro de nós, para falarmos, espera aí, eu não sou boa para isso ainda, mas eu vou aprender com essa pessoa, como ela faz isso, para mim poder me aperfeiçoar, para mim poder responder o chamado que Deus tem para a minha vida. Isso é o reino de Deus. Isso é viver a palavra de Deus. Isso é ser humilde, com um coração humilde, como a palavra de Deus fala que nós devemos ser. Quando vencemos os desafios das pressões internas, sabemos lidar com as nossas emoções e atingimos o sucesso que Deus tem para nós. Não só o sucesso humanamente falando,
mas aquilo que Deus designou para você. Seja no seu trabalho, seja você tendo aí uma família de sucesso, seja no ministério. Quando você assume isso daí, você começa a deixar ser tratado, parece que algo flui de forma tão natural na sua vida. Esses anos todos que nós temos trabalhados como líderes de célula, liderando muitas vezes o encontro, algumas coisas, não é fácil. Há momentos que nós sentimos muito pressionados. Há momentos que nós somos desafiados, daí além das nossas forças, além daquilo que nós paramos e olhamos e falamos assim, meu Deus, nós não vamos conseguir assumir isso. Quando nós temos um desafio, às vezes, de olhar para algumas células e falar, e agora? Eu vou ter que trabalhar com essa pessoa, para essa pessoa ir à frente, é um desafio. Porque se você quer ser um influenciador sobre a vida da pessoa, você tem que ser uma pessoa muito boa para ela te olhar. E às vezes é a misericórdia de Deus, porque às vezes nós não somos nem tão bons. Mas Deus, Ele age em nós com a misericórdia dEle, que é poderosa. Deus age em nós com a graça dEle. E é isso que nós precisamos entender para esse tempo. Deus, queridos, Ele está disposto a falar tantas coisas no seu coração, a te levar a propósitos tão grandes. Só que nós paramos, às vezes, de não ler a palavra, nós paramos nas pressões desse tempo, que é muito comum as pessoas falarem, nos pressionarem. E aí nós ficamos presos naquele mundinho e nós não avançamos, nós não damos os passos. Acho que uns 2 anos, não lembro a data direito, nós fizemos algumas mudanças, né, na liderança da igreja, mudamos algumas células, nós passamos a supervisionar outras células, a cuidar de outros supervisores que estavam com a gente foram treinados a um passo maior, e quando veio esse desafio, eu confesso que eu falei assim, meu Deus, como eu vou movimentar isso, entrar na vida dessas pessoas, me aproximar dessas pessoas, como que eu vou agir com elas? Eu não sei. E eu me lembro que quando nós fomos desafiados para isso, eu fui em casa e falei, Lucas, eu não sei se eu vou conseguir. Eu não sei se eu consigo ser essa pessoa, eu não sei, é tão bom, eu estava numa linha tão confortável, que não mexia mais comigo. E aí o Lucas falou assim, mas nós temos que conseguir, isso é um chamado de Deus para a gente se colocou disponível em Deus. E aquilo ali foi um processo, sabe, para me dar um passo, até mesmo de cura de complexo, que muitas vezes eu achava assim, as pessoas não vão me aceitar, as pessoas não vão, eu não vou conseguir me aproximar, como eu vou fazer? E Deus foi trabalhando aquilo ali na minha vida, e hoje, assim, eu amo todos que estão com a gente. Eu amo a área Dínamos, já sou assim, nós somos uma família, um povo que está tão unido, né? E eu sei que Deus vai fazendo essas mexidas, porque isso é para que a gente possa crescer. Hoje, quando eu olho, eu vejo assim, o tanto que Deus fez na minha vida, o quanto que Deus colocou várias pessoas, para que nós pudéssemos liderar, e aprender e crescer e sermos desafiados. Quando nós lideramos alguém, muitas vezes nós somos curados. Primeiramente, nós aprendemos algo. Nós precisamos mudar algo internamente em nós. Então, aceite o convite que Deus tem te feito, sabe? Abra o seu coração. Deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Deixe a palavra de Deus ser vida para você. Decida hoje, falar assim, peraí, eu estou andando no meio desgovernado, eu acho que eu não tenho um chamado para liderança, eu não tenho isso, mas lembre-se, você lidera a sua vida. Se você é um filho hoje, os seus pais não conhecem a Cristo, você é um líder de Deus ali dentro daquela casa. Eu tive que assumir isso por muitos anos da minha vida ali, quando eu me converti. Eu tinha que ser ali a pessoa que orava, que buscava em Deus, que buscava os milagres em Deus. E hoje eu vejo que era um desafio, porque nós somos pressionados. Muitas vezes eu falava assim, não, mas isso que é o certo. E aí os meus pais falavam, não, mas nós vamos fazer desse jeito. E aí eu tinha que ser como Daniel, não podia abrir concessões. Eu falava, não é isso, nós vamos fazer dessa forma. E às vezes eu tinha que sentar na mesa ali, do almoço ali, e falar ali daquilo que Deus estava fazendo. Então, se você é um jovem,
pensa que você precisa começar a liderar a sua vida, mas liderar na palavra de Deus. Liderar as pessoas que estão na sua volta sobre a palavra de Deus. Não deixa a vida te levar. Não deixa a modinha desse mundo te levar. Mas fala, ei, eu vou me levantar. Eu vou ser como Daniel, eu não vou me curvar a essas coisas. Eu vou ser realmente diferente. Eu vou pôr realmente a minha vida em risco para aquilo que Deus vai fazer. E o terceiro ponto fala que um bom líder, um líder em destaque, ele precisa ter características do céu. Daniel aqui, quando aqueles homens foi procurar algo por nele, para que pudesse acusar ele, a palavra de Deus fala que eles não achavam nada, porque ele era fiel, ele não era desonesto, ele não era negligente, provavelmente ele não procrastinava as coisas. Provavelmente Daniel era um homem amável ali. Provavelmente Daniel ali, ele tinha o respeito de algumas daquelas pessoas, porque se Daniel não tivesse o respeito, o líder não tinha colocado ele naquela posição, o rei ali. Então, Daniel foi uma pessoa íntegra, justa, temente a Deus, fiel. Ele nunca aceitou se corromper, por maior que fosse a recompensa que oferecesse a ele. Você hoje, buscar se destacar como líder em Deus, você não pode se deixar se corromper por aquilo que é tão passageiro que as pessoas vão te oferecer. Algo que às vezes assim, deixa o nosso coração muito triste na nossa casa, e eu falo isso assim, com muito amor e com muito temor, e eu queria assim, que você recebesse isso com o coração muito aberto. Nós sentimos tanto quando nós vemos alguém, um líder com tanto potencial, e a pessoa falando não para aquilo que Deus chamou ela. Falando, não, eu não posso, porque eu preciso, estou muito cansado, eu tenho outros planos, que são às vezes assim, tão passageiros para a minha vida. Pessoas que às vezes assim, por que você não quer mais liderar esse grupo de pessoas? Porque eu não quero, porque eu estou cansado. Queridos, nós nos desgastamos com tantas coisas lá fora. Com tantas coisas. Eu posso te falar isso, que muitas vezes eu saio da minha casa às 8 da manhã e eu volto quase às 7, 7h30 do meu trabalho. E quando eu estou ali, quem é mais próximo de mim sabe, eu quase dou a minha vida ali. Muito difícil eu responder uma mensagem no WhatsApp, então se você me manda nesse horário, às vezes eu demoro, pode ter certeza, é porque eu estou ali muito apertada no trabalho. Quem aí me conhece sabe disso. Eu estou concentrada ali, eu dou tudo que eu posso ali. Tem dia que eu fico sem almoçar, tem dia que eu corro para um lado, tem dia que eu corro para o outro, tem dia que eu faço aquilo, porque eu estou ali, naquele momento eu estou ali. Mas quando eu estou servindo a Deus, quando eu vou para a célula, eu dou também tudo o que eu posso naquela célula. Eu esqueço do meu cansaço, eu esqueço dos problemas que eu tive durante o dia. Eu quero ser o melhor ali, eu quero dar tudo ali. Quando nós viemos para a celebração, eu quero dar tudo ali. Quando nós temos que planejar um encontro, nós queremos dar toda a nossa vida ali. Parece que a gente tem só aqueles 3 últimos dias ali para fazer a obra de Deus, porque a gente quer fazer o máximo que nós podemos. E às vezes eu vejo pessoas caindo no engano, assim, sabe, dessa era de falar assim, pensa em você. Pensa sempre no seu bem-estar, faz aquilo que te deixa feliz nesse momento. Só que aquilo muitas vezes que te deixa feliz nesse momento, amanhã não vai te deixar mais feliz. Aquilo amanhã, desculpa te falar, mas pode ser o desastre da sua vida. Não que eu estou falando que todos nós precisamos liderar uma célula, mas eu falo no serviço a Deus. Isso eu falo que cada um de nós podemos ser. Eu acho muito forte isso quando nós dizemos não a algo que Deus nos chamou, não a um serviço a Deus, não a liderar o propósito de Deus para a nossa vida. Eu estou cansado dessa vida com Deus, eu acho que eu preciso dar um tempo, eu acho que eu preciso cuidar da minha vidinha aqui na minha casa, eu preciso cuidar da minha família, eu preciso cuidar dos meus filhos, eu preciso cuidar só daqui do meu trabalho.
Olha, eu acho que todos nós temos que ter alvo de crescimento. Mas se você não cumprir o princípio que a palavra de Deus fala lá em Mateus 6, de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, você pode até um certo momento alcançar aquilo que você quer. Mas eu te garanto que não vai ser aquilo que Deus poderia te dar de forma bem melhor. Te garanto isso. E eu vejo que muitas pessoas às vezes param, sabe? Ai, eu preciso disso daqui, eu preciso disso daqui outro. E eu recebo pressões, nós recebemos isso daí, para que nós possamos parar ali de buscar o reino de Deus e aperfeiçoar. Muitas vezes isso vem da nossa família, muitas vezes eu escuto as pessoas próximas falando assim, nossa, mas vocês podem parar um pouquinho para cuidar da família de vocês, para estar mais com as meninas, para fazerem isso. Queridos, minhas filhas são megas felizes em servir essa casa. Elas amam estar aqui. Eu amo esse lugar. Eu amo a vida que eu tenho vivido nesses últimos anos. Eu amo liderar algo nessa casa. E esse amor reflete em todas as áreas da minha vida. Se hoje eu precisasse abrir mão de algo da minha vida, com certeza eu não seria abrir mão de liderar aqui nessa casa. Porque isso é o que traz a graça de Deus muitas vezes para nós. Isso tem modificado a nossa vida, isso tem acrescentado graça sobre nós. E quando nós decidimos dizer sim para essas coisas e não sair fora desse plano de Deus, nós nos tornamos muito mais parecidos com Jesus. Quando nós falamos não, nós estamos falando assim, opa, peraí, eu não quero isso daqui agora, eu não quero me envolver tanto, então você não quer envolver com aquilo que está lá no céu. Será que a vida eterna será o melhor lugar para você? Porque você vivendo aqui, poucas experiências que nós vivemos com Jesus, parece que é tão cansativo, você troca, será que lá no céu aquilo ali vai te deixar feliz? Não sei, é algo para que nós possamos pensar nisso. Porque muitas vezes, nós não somos como Daniel, nós trocamos coisas tão pequenas, coisas tão passageiras, para não estar na presença de Deus, para não buscar essa cultura do céu, para não buscar sermos aperfeiçoados por Deus. A presença de Deus produz em nós aquilo que nós precisamos, aquilo que nos faz termos habilidades para sermos influenciadores e fazedores da história nesse tempo. É na presença de Deus. Quando nós lemos lá em Daniel, no capítulo 10, já partindo para concluir, mas fala assim, Daniel 10, 12, fala de uma experiência ali que Daniel teve, de uma visão que Daniel teve ali, do homem ali vestido de linhos, que alguns falam que poderia ter sido realmente ali, né, Jesus, eu não sei muito, mas assim, algumas partes que eu li, alguns falam isso, e fala assim, e ele prosseguiu, ali era um anjo falando, não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim responder elas. Quanto mais nós entramos na presença de Deus, quanto mais nós nos colocamos diante de Deus, muito mais as nossas orações são respondidas. Muito mais são aperfeiçoadas em nós as habilidades de Deus. Muito mais nós parecemos mais com Jesus. Se você hoje deseja parecer muito mais com Jesus, se você hoje deseja liderar a sua vida aqui, como Jesus liderou a dele aqui, obedecendo os propósitos de Deus, busque intensamente a presença de Deus. Busque intensamente aquilo que a palavra de Deus fala, nos ensina como princípios. Lá em Gálatas 5:22, se os meninos quiserem projetar, fala sobre os frutos do Espírito. E eu acho que para esse tempo, se há algo nos céus que nós precisamos buscar para aperfeiçoar na nossa vida, eu sempre trago para a minha vida, quando eu tenho um desafio, às vezes, para liderar algo,
quando eu me sinto um pouco pressionada, eu falo, Senhor, me enche do fruto do teu Espírito. E lá fala assim, mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eu sempre busco isso porque eu acho que no céu, isso é tão real. Isso é tão real. E como há um desejo na minha vida de que isso seja real. Quando eu leio cada uma dessas características, eu olho e falo assim, Senhor, esse é o meu desejo. Isso é o que eu quero para a minha vida. Eu não quero apenas ter um status de falar assim, nossa, olha, quantas células a Poliana liderou? Quantas células a Poliana multiplicou? Quantos encontros com Deus ela e o Lucas fizeram? Quantas coisas eu fiz apenas por um título de ser líder? Mas eu quero que as pessoas olhem para mim e falem assim, olha, ela liderou um propósito que Deus tinha para a vida dela. Ela liderou pessoas e levou pessoas a um propósito muito maior que Deus tinha. Eu quero que no meu trabalho, que eu acredito que eu não vou ficar ali eternamente, eu acho que o tempo ali, às vezes, vão correndo por tudo que Deus tem para a minha vida, mas eu quero que, se um dia eu tiver que sair dali, as pessoas falam assim, olha, essa menina liderou com algo diferente. Ela não foi a mesma de que toda uma equipe de líderes que estavam com ela. Eu quero que um dia, as minhas filhas, elas olhem e tenham a oportunidade de falar assim, os meus pais lideraram a minha casa diferente. Os meus pais lideraram a nossa vida diferente. Os meus pais não deixaram a gente se corromper com esse mundo. Esse é o maior desejo do meu coração. Eu não quero apenas ser reconhecida, sabe, pelo mérito das coisas que acontecem, mas porque a liderança foi pautada na liderança de Jesus, naquilo que Jesus fez nessa terra. Esse é o grande desejo do meu coração. E às vezes você está aqui hoje e você pensa assim, nossa, eu sou tão incapaz ainda de fazer isso tudo. Eu sou tão improvável da onde eu saí para ser alguém de destaque. Mas eu queria te falar que o propósito de Deus na sua vida é esse, de você ser improvável naquilo que você acredita que você é, porque o reino de Deus não são feitos de coisas normais, são feitos de coisas sobrenaturais. Os milagres de Deus, eles não seriam milagres se fosse aquilo que é possível nós fazermos, mas sim aquilo que é impossível de nós fazermos. E eu aprendi por todos esses anos, desde quando eu me entreguei à minha vida aqui. Eu fui inspirada por líderes que me motivaram, que acreditaram em mim. Quando eu falo que realmente eu encontrei uma família, na família pastoral dessa igreja, e quanto que esses dias me dói saber que eu não tenho aqueles conselhos tão vivos ali, da liderança da pastora Clauzi, é porque eles me inspiraram em todo o tempo. Esses dias eu falei com o Lucas e Lucas, pouco antes do último domingo que a pastora Clauzi veio aqui, eu segurei ela ali, e eu precisava de alguns conselhos como mãe, e eu agarrei ela e falei, pastora, o que eu faço nessa situação para liderar a vida da Letícia? O que eu faço isso para agir com a Ana? E eu peguei 3 pérolas ali dela, mas faltavam 2 ali que eu esqueci de perguntar. E eu falo, quem vai liderar a minha vida nesses dias? Mas eu sei que o Espírito Santo, ele traz essa revelação para nós. Esses dias, no domingo, eu até compartilhei isso com a Dani. Falei, Dani, como eu vou resolver essa questão? Me ajuda. E a gente ficou pensando, como que a gente poderia fazer? Como que eu posso não deixar as minhas filhas se corromper com algumas coisas desse tempo, que estão sendo tão liberais? Eu não consegui perguntar isso para Clauzi, como eu deveria fazer? Como eu deveria agir? E a Dani falou assim, pergunta para a médica. Eu falei, não, mas a médica não vai saber falar.
ela vai falar na teoria desse mundo, não é isso que eu preciso. Sabe? Se você hoje está perdido de como você vai liderar, busque na palavra de Deus. Busque esses conselhos em Deus. Tenha tempo com o Espírito Santo. Eu acredito que esse é um ano, né? Nós começamos num novo. Nosso primeiro GD diário eu falei sobre esse novo, sobre nós entrarmos nesse novo de Deus. E nós não sabíamos como seria esse novo, nós não sabemos. Nós temos vivido esse novo muitas vezes sem entender os planos e os propósitos. Mas algo que é tão intenso no meu coração é que esse novo vai despertar muitas pessoas a terem comunhão tão profunda com o Espírito Santo, a terem experiências tão profundas com o Espírito Santo, que vai ser aquelas experiências que nós vamos marcar a nossa vida. Sabe quando nós contamos algumas experiências que marcam a nossa vida? Sábado a gente estava conversando com alguns amigos, e aí eles lembraram de experiências que eu e o Lucas nós tivemos com o Espírito Santo de chamado para as nossas vidas. Parece que algumas coisas estavam adormecidas em mim, mas quando falou aquilo, o Espírito Santo fez assim: ó, esse daí é um dos propósitos da sua vida. E daquele dia eu comecei a orar por isso, falar: Senhor, como eu pude esquecer isso? Porque em algum momento parece que eu me distanciei desse propósito de Deus. E muitas vezes nós fazemos isso. Mas o Espírito Santo, ele nos leva novamente para aquele caminho. Então você precisa, primeiramente, um conselho que eu te dou. Se você está perdido, busque na palavra de Deus. Ali você vai encontrar raiz. Se deleite na presença de Deus. Tenha fome do Espírito Santo. Busque pelo Espírito Santo. Ele vai te curar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te falar o que você precisa fazer. Ele vai trazer experiências sobrenaturais sobre a sua vida. Permaneça buscando aquilo que a palavra de Deus tem para você, que são características do céu. Busque os frutos do Espírito. Mas algo por último que não é o menos importante. Busque pessoas que possam te influenciar a serem melhores. Busque pessoas que possam te incentivar a serem melhores. Eu agradeço a Deus porque Deus me deu pais nessa casa, que nunca nos deixaram desistir. Nunca me deixou desistir. Nunca deixaram desistir do meu propósito. O pastor Mateus e a pastora Dani nunca nos deixou desistir do nosso propósito. Mesmo quando nós falarmos assim, nós não somos capazes. Quando as nossas atitudes demonstravam para eles que nós não éramos capazes, eles falavam: não, vocês são capazes. Essa não é a realidade de vocês. Olha, eu vejo vocês assim, 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 assim. E a gente ia para casa com aquilo ali, acreditando naquilo ali, buscando nos fortalecer em Deus. Muitas vezes na minha vida profissional, eu sei que eles oravam para me ser o que eu sou hoje. Até para ser mais do que eu sou. Eu acho que eles acreditam e às vezes eu falo: não, Mateus, tá bom. Mas eu vejo que eles determinam isso sobre a nossa vida. Quando eu trabalhava nessa empresa e eu era ali, comecei nela, o pastor Clemente ia lá no meu trabalho e falava: Poliana, o seu lugar não é aí. O seu lugar é naquela mesa. Você um dia vai sair daquela mesa, vai sair desse lugar e você vai sentar naquela mesa. Isso foram várias vezes. Várias vezes. E eu comecei a acreditar naquilo ali. E aquilo ali foi gerando em mim fé e esperança naquilo que Deus tinha para mim. Então, não se viva no seu mundo. Deixe ser alguém em Deus. Eu tenho certeza que Deus te escolheu para que você possa liderar algum propósito dele, para esse tempo. Não tem como eu te falar o qual é, mas você pode buscar em Deus qual é. Você pode se aperfeiçoar em Deus para que você seja excelente nele. Eu queria que você ficasse de pé.